Espero que todos estejam bem. Nosso segundo encontro, certo? Pessoal, como eu tinha comentado com vocês, né? Eu eu tentei finalizar agora, não consegui, mas semana que vem eu trago sem falta. Vou mandar o cronograma para vocês, tá? Mostrar o planejamento rapidinho, antes de a gente começar a próxima aula, tá? E vou deixar lá no aula tudo direitinho. E a questão do seminário a gente vai debater também sobre os temas e como deve ser feito semana que vem sem falta, porque eu vou deixar tudo pronto já essa semana agora. Final de semana agora eu vou finalizar. Apesar de estar praticamente pronto, eu vou fazer uns pequenos ajustes, tá? E vou encaminhar, beleza? Show? Então vamos lá, gente, vamos começar, né? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre metodologia científica, tá? Então, ó, começando a falar um pouquinho sobre o método em si, né? É o percurso para alcançar um fim, ou pelo qual se atinge um objetivo, ou seja, é o caminho realizado pelo cientista quando focado na produção de conhecimentos, tá? Eu tenho aí vários métodos. Métodos rigoroso, que atinge um conhecimento sistemático, preciso e objetivo. Método empírico, experiências controladas, instrumentos para usar na coleta de dados e realizar observações. E é claro, o meu objetivo é alcançar a verdade científica. Reparem bem que quando eu falo de rigoroso, você já dá para ter uma ideia, né? É todo um negócio sistemático, bem preciso e objetivo, para eu poder chegar onde eu quero chegar. E o empírico em si são experiências que eu começo a ter um controle dela. Aquela experiência prática mesmo, né? Eu coleto dado, eu preciso fazer observação para ver se o meu processo, se o meu método tá bom, tá ok, se realmente funcionou, certo? Até aí tá tranquilo, pessoal, que eu tô falando? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Sim. Alcançar a verdade científica. Esse que é o ponto-chave, tá, gente? É alcançar a verdade científica. Beleza? Então, ó, deve-se ressaltar que não existe um método científico único. Isso está fora da realidade. Existem vários, né? Quando você vai fazer um dos métodos, igual eu dei o exemplo dos dois aqui, você vai usar os dois. Geralmente se usa os dois, não usa só um só. Ah, não, eu vou escolher um só para poder realizar. Não vai, você vai usar os dois. Porque um só às vezes não é o suficiente, provavelmente. Tá? Então, dos inúmeros métodos da ciência, por exemplo, alguns envolvem lógica, tirando conclusões ou deduções a partir de hipóteses, ou decidindo as implicações lógicas de relações causais em termos de condições necessárias ou suficientes. Desses diferentes métodos da ciência, se observa que alguns são métodos empíricos, como os de projetar experiências controladas, projetar instrumentos para usar na coleta de dados ou fazer observações também, tá? Na verdade, pode colocar também barra e barra ou aí, né? Tá? Para fazer a ciência é essencial, olha aqui, ó, a utilização de métodos rigorosos, pois é dessa forma que se atinge um tipo de conhecimento sistemático, preciso e objetivo. Então, dessa forma, o método científico pode ser entendido como percurso para alcançar um fim pelo qual se atinge um objetivo, ou seja, é o caminho realizado pelo cientista quando focado na produção de conhecimentos. É o que a gente falou, né? Eu preciso realizar um método tanto rigoroso quanto empírico para poder fazer uma pesquisa mais enxuta, certo? O método pode ser aceito como a sequência de operações realizadas a partir do nosso intelecto,
para atingir um certo resultado, trajeto intelectual, um modo satisfatório, tem que ser ordenado, de pensar e investigar, conjunto de procedimentos que permitem alcançar a verdade científica. Os métodos fundamentais são a dedução e a indução, tá? Todas as ciências se caracterizam pela utilização de métodos científicos, gente. Toda a ciência, tá? Todavia, nem todos os ramos de estudos que empregam métodos científicos são ciência. Aí é uma coisa, é aquela história, uma coisa, outra coisa, né? Então podemos concluir que a utilização de metodologia científica não é alçada exclusiva da ciência, mas não há ciência sem emprego de métodos científicos, certo? Beleza? Gente, alguma pergunta? Isso aqui ficou claro? Vocês entenderam o quê? Que a metodologia científica não é usada somente pela ciência, tá? Existem outros que também, né, digamos assim, outros ossadas, brincando assim, que também utiliza para poder fazer pesquisa, tá bom? Vamos lá, gente. Alguma pergunta até aqui? Ou por enquanto tá suave? Tá suave, Por professor. enquanto tá Tá suave. tranquilo. Beleza, então. Olha aí. Então, eu posso dizer também que é um conjunto de procedimentos e técnicas utilizados de forma regular. Olha que é importante. Eu preciso ter repetições. Agora, uma pergunta para vocês. Por que que eu preciso ter repetição? Me falem, por quê? O porquê da repetição, gente? Não Seria sei. porque, vamos supor, Pode falar que eu tô ouvindo. a gente tenta fazer um experimento e dá errado. Não quer dizer que a gente possa comprovar que já está errado mesmo. Ou porque deu certo que é 100% certo. A gente tem que fazer várias vezes para comprovar a eficácia. Isso, perfeito, isso aí. Eu preciso fazer várias vezes para comprovar a eficácia. A repetição ela vai tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Geralmente, a gente acaba, vamos lá, a gente faz uma vez, tá, vamos lá que pouco deu certo. Segunda vez, deu certo. Aí para tirar tema, pelo menos você faz uma terceira vez. Se o resultado for convincente mesmo, e dá o mesmo resultado, e o procedimento que você escolheu realmente, né, o método escrito realmente tá certo, e você fez baseado nele, aí você faz, por exemplo, umas 3 vezes, que já é o suficiente. Em alguns casos, você faz até umas 5 vezes. Mas 5 vezes também é o limite, tá? Beleza, gente? Ficou claro? Ficou. Beleza. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Ou não? Não, professor, tá de boa. Tranquilo, né? Então todo mundo entendeu. Então, beleza. Então, continuando. Alcançar um objetivo material ou conceitual, né? Compreender o processo de investigação, tá? Então, o método científico é um conjunto de procedimentos e técnicas utilizados de forma regular, passível de ser repetitivo, né? Para alcançar um objetivo material, né? Eu quero desenvolver alguma coisa, né? Isso que eu tô falando. É uma coisa física, né? Ou conceitual. E compreender o processo da investigação, né? Ou seja, é o roteiro apoiado em procedimentos lógicos para se alcançar uma verdade científica. Ou seja, é um conjunto de procedimentos que ordenam o pensamento e esclarecem acerca dos meios adequados para chegar-se ao conhecimento. Certo? Então, o método científico é um conjunto de etapas de normas e técnicas empregadas para validar o estudo científico, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento científico. Então, gente, eu tenho várias etapas, né? Aquela ideia, primeiro eu tenho que pensar, inicialmente, gente, eu tenho que pensar em resolver um problema. É assim que a gente começa com uma pesquisa.
Eu quero resolver qual o problema. A minha ideia é resolver qual o problema inicialmente. Ah, eu quero estudar tal área. Eu quero focar nisso aqui. Aí eu começo pesquisando os artigos que tem dentro daquela área, dentro daquela área específica, para eu poder entender melhor o que que já foi feito e o que eu posso continuar daquela pesquisa. Começo por aí, né? Depois, quando eu já tenho essa noção, aí sim eu vou começar, né, a ter a ideia do que eu vou fazer da minha prática, metodologia científica. Eu vou pensar nisso. Beleza, eu vou tentar fazer similar ao que o autor fulano de tal fez. Aí, se for plausível, né, claro, tem que pensar nisso também e testar, se possível, antes, enfim. Eu utilizo aquela ideia. Aí eu levo adiante, tá? Aí eu vou lá e vou pensar depois nos objetivo geral, específico, justificativa, por que que estou fazendo aquilo, tal. Aí depois eu vou começar a desenvolver. Por último, pessoal, eu começo a preocupar com introdução, com aquela coisa toda, porque eu já escolhi o que que eu vou fazer, certo? Ah, pessoal, mas quando a gente começa a escrever, a gente começa escrevendo introdução, tal. Também vale, porque aí você começa a ler os autores, os temas daquele assunto, e você começa a explicar o porquê, aí você começa falando sobre aquele assunto, começa a explicar, fala dos acontecimentos e por que que você meio que está na justificativa, por que que você vai fazer esse trabalho daquele assunto. Gente, é muito interessante, tá? É trabalhoso? Mas é muito interessante você desenvolver esse caminho, sabe? É muito gratificante também, mesmo não dando certo, né? Beleza? Alguma pergunta? Não? Posso continuar então, pessoal? Pode. Pode. Beleza. Aí comecei aqui agora um pouco, desenvolvimento histórico do nosso método. Ali, ó, Galileu Galilei não tem como principal foco de preocupação a qualidade, mas as relações quantitativas. Então, gente, método descrito como indução experimental. É, Como assim? O que ele quer dizer com isso, gente? Não tem preocupação com qualidade, mas sim com quantidade. Alguém se arrisca aí para mim, por favor. Vamos lá. Ó, vou continuar depois alguém se arrisca aí. Vamos lá então, ó. Francis Bacon, ó, assinalava serem essenciais a observação e a experimentação dos fenômenos diferenciais de verdadeiro e falso e a chamada coincidência constante. E o René Descartes afasta-se do processo indutivo e valoriza o método dedutivo. Para ele, é por intermediário da razão que se chega à certeza. O que que ficou aqui? Vamos lá, ó. Pessoal, não ficou claro isso para vocês? Me fala aí, por favor, para eu poder explicar. Fala de novo, professor. Vamos lá, então, ó. Vou explicar então. Galileu Galilei, quando fala assim, ó, método descritivo como indução experimental. O que que é uma coisa indutiva, gente? Vem de intuição? Isso, perfeito. Intuição. Então ele falou aqui, uma intuição experimental. Ele não estava preocupado com a qualidade, ele estava preocupado com a quantidade que ele estava pensando nessas ideias de intuição de fazer experimento. A minha intuição pede para fazer vários experimentos aqui para eu descobrir novas coisas. Esse é o método intuitivo que Galileu Galilei tinha, perdão. E o Francis Bacon, olha aí, ó. O Francis Bacon, ele estava totalmente focado o quê? No teste.
no teste científico. Reparou bem, ó? É o quê? Observação, observar os fenômenos, não é isso? Para saber se aquilo era verdadeiro ou falso. Então, ele via o que estava acontecendo no dia a dia, ele queria observar, certo? Beleza? Já René Descartes, ele valorizou o quê, gente? A razão? Isso aí, a razão, exatamente. Ele valorizou a razão. Como assim a razão? Ele O quis pensamento crítico, né? Raciocínio isso, lógico. isso aí, o raciocínio lógico. Perfeito. Quem tá falando mesmo? Que eu não tô... É o Vitor. Vitor. Ah, Vitor, beleza, beleza. Isso aí, Vitor, parabéns. Parabéns, o pessoal tá respondendo também, tá, gente? Porque... Mas beleza, ficou claro isso daí, pessoal? Ficou claro, gente? Para Ficou. vocês? Qualquer dúvida, vocês me falam, tá? Beleza? Aí dou exemplo aí, ó. Conceito moderno de método. Como eu comentei com vocês por alto aquela hora, né? Eu começo com o quê? Com problema ou lacuna. Não é isso? Explicação, não explicação, colocação precisa do problema, tá? Procura de conhecimento ou instrumento relevante. A tentativa de solução, se vai ser satisfatória ou inútil, beleza? Repare bem, ó, se for inútil, ó, intenção de novas ideias ou produções de novos dados empíricos. Aí depois eu posso tentar buscar uma obtenção de uma nova solução, conceitual ou empírico ali. Caso dê tudo certo, for uma coisa satisfatória, eu já tenho a prova da minha solução. Aí eu vou estar lá, prova da solução. Ela pode ser ou satisfatória ou não satisfatória. Se ela for satisfatória, eu vou concluir, né? Claro que não é para sempre, é por aquele momento. Na verdade, eu consegui chegar ao meu caminho, né? Vamos dizer assim, aquilo que eu trilhei deu tudo certo. Beleza, show de bola. E não satisfatório, eu vou ter que iniciar um novo ciclo. Beleza? Beleza, gente? Sim ou não? Pessoal, ficou claro ou não? Falam para mim, por favor. Sim, Para mim, sim. professor. Beleza? Então, pessoal, é por... Tranquilo. Oi, oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Não, eu disse tranquilo. Tranquilo? Então vocês conseguiram acompanhar as etapas? Tem que ficar ligado no raciocínio, porque cada etapa vai me levar um caminho. E de acordo com aquilo que vai acontecendo, eu preciso o quê? Direcionar. Tá bom? Show? Então, vamos lá. Olha aí, ó. Então, com o passar do tempo, muitas modificações foram introduzidas nos métodos existentes, inclusive surgindo outros novos. Estudaremos mais adiante esses métodos. No momento, o que nos interessa é o conceito moderno de método, independente do tipo, tá? Então, esse alcança seu objetivo de forma científica quando cumpre ou se propõe cumprir as seguintes etapas, beleza? Aí, ó, descobrimento do problema ou lacuna num conjunto de conhecimentos, certo? Se o problema não estiver enunciado com clareza, passa-se a etapa seguinte. Se estiver, passa a subsequente. Beleza? Colocação precisa do problema ou ainda a recolocação de um velho problema. À luz de novos conhecimentos empíricos ou teóricos, substantivos ou metodológicos. A procura de conhecimento ou instrumentos relevantes ao problema, por exemplo, dado empírico, teoria, aparelhos de medição, técnicas de cálculo ou medição, ou seja, exame do conhecimento, perdão, do conhecido, né? Ou conhecimento também,
para tentar resolver aquele problema, certo? Então, a tentativa de solução daquele problema com auxílio dos meios identificados, eu preciso saber o que eu vou usar, né, gente? Né? A solução do problema, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, o que eu vou usar, né? Se a tentativa resultar inútil, passa para a seguinte etapa. Em caso contrário, a subsequente, né? Que a gente mostrou naquela parte anterior lá. Então, tem invenção de novas ideias, que vou usar como hipóteses, teorias ou técnicas, dependendo, né? É a produção de novos dados empíricos que prometem resolver o problema, obtenção de uma solução, pode ser ela é uma solução exata ou aprimorada, de forma do problema, usar um auxílio instrumental conceitual ou empírico disponível, investigação das consequências de solução obtida, que é o quê? Tratar uma teoria em busca de prognósticos que possam ser feitos com auxílio tratado de novos dados, né? É o exame das consequências que possam ter para as teorias relevantes, a minha prova ou comprovação da solução, o confronto da solução com a totalidade das teorias e da informação empírica pertinente, se o resultado ele é satisfatório ou não. A pesquisa é dada como concluída até um novo aviso, gente. Do contrário, passa-se para a etapa seguinte. Beleza? Então, caso aconteça isso, eu vou ter que fazer. Não, vamos falar assim, não deu certo, né? O que eu vou ter que fazer? Correção das hipóteses, das teorias, procedimentos ou dados empregados na obtenção da solução incorreta. Esse é, naturalmente, o começo de um novo ciclo, de uma nova investigação. Aí eu vou recomeçar todo o meu processo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Vocês me falam, por favor. Tranquilo, professor. Até aí tá suave? Então ninguém tem dúvida nessas etapas, não. Beleza, então, vou continuar, hein? Ah, a tosse tá braba, essa energia não me deixa. Impressionante. Ainda mais que tempo, né? De tempo não melhora, né, gente? Aí fica complicado, né? Então, olha só, pessoal, as etapas agora, ó. Vamos lá. A aplicação desse método sistêmico garante que os testes sejam repetitivos por pesquisadores diversos e que se obtenham o mesmo resultado esperado. A ideia é essa, né? A gente pensa nessa possibilidade. É de dar tudo certo, mil maravilhas, show de bola, ok, lindo e maravilhoso. Que não é bem o caso, mas a gente tenta, né? Então eu tenho aí, ó, observação, questionamento, hipótese, experimentação, conclusão, resultado, tá? Então, a primeira coisa, eu vou fazer uma observação daquilo a ideia que eu quero fazer. Eu vou fazer um questionamento daquilo. Vou perguntar, né? Vou fazer, mas o que eu posso fazer para melhorar, para resolver isso? Aí eu começo a levantar uma hipótese. Então se eu trabalhar assim assado, utilizar desse método, aí eu faço aquele experimento para eu poder saber se vai dar certo ou não. Deu certo ou deu errado, tanto faz, né? Vou fazer minha conclusão em relação a isso e vou chegar no meu resultado, tá? Então, a partir da aplicação do método científico, são formuladas leis, postulados ou teorias científicas. Tem uma pergunta para fazer para vocês aqui agora, abertamente. Pessoal, se a minha pesquisa deu errado, ela se torna totalmente inútil? Pergunto para vocês agora. Não. Não. Não? Eu- Não? Por quê? Por quê? Porque dar errado não significa que vai ser errado. Você pode estar fazendo de uma forma errada. Tem que tentar de outra forma. Mas eu publicaria isso ou não? Seu Pode erro, servir professor, como pode servir de informação, aprendizado né? para outra Pra- Que pessoa. esse método específico não funcionou. Uhum. Não, Eu acho que poderia publicar para mostrar às se fosse pessoas assim, eu acho. dessa forma não Isso. funcionou. Exatamente, pessoal. Se Se ninguém eu fez desse acreditar no- jeito, Se eu pode falar. acreditar, se eu Pode falar. acreditar no que eu fiz, eu publico.
Tá, aí então, mas aí que tá o ponto que eu quero chegar agora. Você falou, se você acreditar, na verdade você quer dizer, se você confiou no seu trabalho, se você acha que você fez todo o procedimento de maneira correta, mesmo dando errado, você publicaria. É isso que você está falando? Confere? Confere. Mas é isso mesmo, gente. O que eu quero que vocês entendam é que não quer dizer que vai dar certo mil maravilhas, que vai ser lindo, maravilhoso, que vocês vão postar e que isso, que aquilo, tal, tal, tal. Não, não é só isso, sabe? Vocês têm que ter a noção de que vocês fazendo uma maneira correta, que não foi publicada ainda, também é importante. Porque aí quando outra pessoa for pegar para fazer, já sabe que aquele jeito que você fez não deu certo. Totalmente. Que tem que pegar um outro caminho. É isso aí que falaram aí. Beleza? Claro ou não, gente? Tá claro, professor? Show? Claro, Tá professor. claro, Tranquilo. professor? Beleza, beleza. Gente, novo conceito, né? No caso atual do método. Ó, o método científico existe para auxiliar na construção do meu conhecimento. Ele se desenvolve a partir do surgimento de questionamentos ou de problemas a serem resolvidos, certo? Mas, gente, ó, vou abrir um alerta aqui agora, tá? Para vocês deixar importante. O que que vocês acham que vai ter uma maior publicação? O problema que eu tenho para resolver, que seja um problema assim, que não tem tanto destaque, ou um problema que tem muito destaque? Muito destaque, né? Muito destaque, tá? Para eu criar, às vezes eu ir por um caminho, só que a gente tem que parar para analisar também, que às vezes um problema que está muito focado vai ter N pessoa, muita gente tentando descobrir novas coisas para sancionar aquele problema de diversas maneiras. Ou até podendo fazer um experimento igual o seu. Vocês sabem que essa ideia de, por exemplo, futuramente vocês ganharem o Nobel, possível, né? Vocês têm que trazer algo muito novo e que ninguém tenha ido adiante. E isso não é tão simples, não, gente. Porque você não sabe o que os outros cientistas estão pensando. E se eles tiverem a mesma ideia que a sua? Concorda comigo? Verdade. Então não Sim. é tão simples assim, não, gente. Não é tão simples assim, ah, quer dizer que eu vou descobrir um negócio aqui, vai ser lindo, maravilhoso, top. Não, não é bem assim, né? Vai depender muito de como você for construir, vai depender se realmente não tem outras pessoas. E é claro, né, gente? Vocês têm que tomar muito cuidado de ficar passando informação da pesquisa de vocês. Vocês não podem ficar detalhando, porque tem gente que faz plágio, que pega já, que sabe que o seu trabalho deu certo, aí rouba o seu trabalho, rouba a sua pesquisa, infelizmente existe. Então você tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Quem vai confiar, em quem vai colocar, em quem vai passar a pesquisa, tudo isso, tá bom? Vou deixar um alerta aí para vocês também. Beleza? Então, ó, para isso, existem conjunto de ações ou etapas que devem ser seguidas para o referido problema ou pergunta que seja resolvido. A aplicação desse método sistemático garante que os testes sejam repetidos por pesquisadores diferentes e que se mantenham os mesmos resultados esperados, tá? É claro, né, gente? Ó, vamos lá, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Quando a gente faz algum método, tem que deixar claro, ó, foi feito dentro do laboratório, numa temperatura tal, com isso, com aquilo, tal, tal, tal. Aí a pessoa quiser repetir o mesmo experimento seu, ela vai ter que fazer tudo aquilo que você fez. Certo? Por isso que eu tenho que deixar tudo bem detalhado para comprovar, né? Pessoal, a gente trabalha para o mundo, de certo modo, para descobrir coisas, para indiretamente ajudar a melhorar esse mundo, né? Então, a gente não tem que ficar fazendo ideia mirabolante, né, dos filmes aí de mistura, né, como se fosse uma bruxaria, né, brincadeiras à parte, mistura isso, mistura aquilo, faz formatos e que lá não. A gente tem que fazer um negócio correto, bonito, para poder, primeiro, porque o nome de vocês também vão estar, o nome de vocês também vai estar em jogo, sabe? Não é uma coisa tipo assim, ah,
Eu não posso fazer uma coisa de qualquer jeito. Eu tenho que tirar dúvida, nem que seja necessário, eu peço ajuda, eu busco outras pessoas para eu conseguir desenvolver melhor o meu projeto, tá? Então a gente pode resumir as etapas em, olha lá, ó, observação, questionamento, formulação de hipóteses, realização do experimento, aceitação ou rejeição da minha hipótese e conclusão, né? Olha lá, ó, observação. Envolve a coleta de informações qualitativas ou quantitativas sobre um determinado fenômeno que eu quero pesquisar, tá? O pesquisador deve olhar para o que precisa ser respondido e buscar mais informações sobre. Só arrumar aqui o slide aqui, gente. Não sei por que que o CS afastou aqui. Deixa eu ver se. Sobre o fenômeno, né? Sobre a situação. Dá uma arrumadinha aqui, pronto. Questionamento. São construídas perguntas que podem ajudar a explicar o fenômeno, resolver a questão em estudo ou encontrar possíveis razões que ocasionaram a situação problema, tá? Alguns exemplos de questionamento são: por que esse fenômeno ocorre? Quais são os fatores que podem influenciar esse fenômeno? Como é que eu vou descrevê-lo? Aí eu começo a formular as minhas hipóteses, né? As minhas hipóteses, gente, vão ser possíveis que eu possa elaborar respostas, soluções e questionamentos propostos para o quê? Para eu resolver esse problema anterior que eu tinha comentado, tá? As hipóteses são consideradas válidas até que algum teste ou indício seja suficiente para invadi-lo, para invalidá-la. Se surgir alguma coisa possível que eu for pesquisando em que invalidar a minha hipótese, infelizmente eu vou ter que retornar com a minha pesquisa e formular uma outra hipótese. Certo? Beleza? E a minha. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. E a minha experimentação? Deixa eu botar aqui, gente. Eu esqueci de botar em bonitinho aqui, pronto. Tinha colocado, mas não sei por que não foi. De novo. O que é. Bom dia. Peraí, deixa eu voltar aqui. Desculpa, professor, mas eu não estou vendo a tela. Agora sim, voltou. Voltou. Eu não sei por que saiu aqui. Porque eu tirei. Acho que eu consegui voltar lá. Perdão, gente. Então, a experimentação é o estudo. O sistema em estudo é avaliado sob diferentes tipos de condições. Vão ser também verificadas essas condições para que um determinado experimento possa ser reproduzido ou não, ou eu ter que pensar no outro experimento. Tudo isso tem que ter estudado, gente. Nessa fase, as hipóteses são formuladas, elas vão ser testadas, né? Quando eu faço uma análise de hipóteses, eu vou envolver o quê? O julgamento das hipóteses, podem elas estar sendo rejeitadas, mantidas ou modificadas, tá? Então, para a hipótese ser aceita como verdadeira, os resultados obtidos devem coincidir com o resultado esperado, de acordo com a hipótese proposta. Conclusão: todos os dados obtidos e hipóteses testadas são agrupados para que se construa uma explicação, um princípio, uma teoria ou uma lei que seja útil para contribuir para o meu conhecimento científico. Tá bom? Aí eu deixei aqui também, ó, um sitezinho depois pra vocês darem uma olhada, tá? Tá aqui no slide que eu vou botar para vocês hoje, lá no Ava, tá? E eu vou botar e vou deixar da próxima aula também, gente, de uma vez. Beleza? Ou talvez até eu boto todos de uma vez já. Eu já tenho tudo pronto. Show? Até aqui? Ó. Então, gente, ó. Recapitulando, vamos falar agora exatamente sobre cada etapa, ó. Observação.
envolve a coleta de informações, pode ser ela qualitativa ou quantitativa, tá? Então, o pesquisador deve olhar para o que precisa ser respondido, né? Eu preciso buscar isso, informação sobre aquilo que eu quero, né? Eu quero levar adiante. Eu preciso, sabe aquela vontade, aquela sede do saber? Eu preciso ir em cima, eu preciso pesquisar, eu tenho interesse em descobrir o porquê disso, o porquê daquilo. E eu estou lá em cima lá, né? Questionamento. São construídas perguntas que podem ajudar a explicar o fenômeno. Resolver a questão em estudo ou encontrar possíveis razões que ocasionarem a situação problema. Alguns exemplos de questionamento são: por que esse fenômeno ocorre? Quais são os fatores que podem influenciá-lo e como é possível descrevê-lo? Certo? Estou questionando. Beleza? E a formulação de hipótese, gente? São elaboradas possíveis respostas ou soluções aos questionamentos propostos na etapa anterior. As hipóteses são consideradas válidas até que algum teste ou indício seja suficiente para invalidá-la. Tá bom? Então, a formulação de hipóteses ela pode ser validada ou invalidada. Beleza? E a experimentação, como a gente tinha comentado agora há pouco também, o sistema em estudo é avaliado sob diferentes condições. Também são verificadas as condições para que um determinado experimento possa ser reproduzido. Nessa fase, as hipóteses formuladas são testadas. Beleza? E a análise dessas hipóteses também envolve o julgamento dessas hipóteses, podendo essas serem rejeitadas, certo? Mantidas ou modificadas. Eu posso modificar apenas ela, não preciso às vezes rejeitá-la totalmente. Porque o caminho está certo, mas talvez a minha metodologia não ficou legal. Talvez eu fazendo umas pequenas modificações resolveria, sabe? Eu não posso descartar às vezes totalmente. Depende como é que foi feito, tá bom? Para a hipótese ser aceita como verdadeira, os resultados obtidos devem coincidir com o resultado esperado, de acordo com a hipótese proposta. Beleza? E a conclusão: todos os dados obtidos e hipóteses testadas são agrupados para que se construa uma explicação, um princípio, uma teoria ou uma lei que seja útil para contribuir como conhecimento científico. Beleza, gente? Alguma pergunta aqui? Me falem por gentileza. Ou tá tudo tranquilo? Me Não, falem que eu professor, preciso tá saber. tranquilo. Por enquanto tá tranquilo? Tá fluindo legal? Vocês não têm dúvida nenhuma? Tá sim. Ah, então beleza. Então beleza. Então vamos que vamos, né? Vamos embora, vamos continuar. A gente tem que continuar, né? Falou, tá falado. Vamos embora. Aí, ó, método científico, eu vou ter métodos de abordagem e métodos de procedimento. O de abordagem eu classifico como mais abstrato e procedimento mais concreto. Por quê? Pergunto a vocês, por quê? Por que que eu digo que a minha abordagem é mais abstrata e meu procedimento é mais concreto? A abordagem seria mais teórica, Uhum, o procedimento seria mais prático. exatamente. A abordagem, pessoal, é aquela vez só sabe quando você fala assim, você vai abordar alguém, o que que você vai falar para a pessoa? Só uma ideia, tá, gente? Você vai falar com ela, não é isso? Abordar, olha, fulano, ou vai falar alguma coisa, né, tal. Então, isso é uma coisa bem abstrata, bem teórica. O procedimento, o próprio nome fala, o procedimento a ser feito, ele é uma coisa mais prática, mais concreta, mais palpável, né? Isso aí. Então, ó, vincula-se correntes filosóficas que se propõem explicar como se processa o conhecimento da realidade. Por isso que eu tenho essa classificação. Eu digo abstrato, como de abordagem, e falo mais concreto, mais palpável, o procedimento em si. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal. Método científico, eu tenho aí Andrade, Maria Margarida, perdão, Maria Margarida,
Introdução à metodologia do trabalho científico, elaboração de trabalhos na graduação. Os métodos científicos podem ser de abordagem ou de meios técnicos. Esses métodos vinculam-se a correntes filosóficas que se propõem explicar como se processa o conhecimento da realidade. A maioria dos especialistas faz distinção entre método e métodos, por se situarem em níveis claramente distintos, no que se refere à sua inspiração filosófica, ao seu grau de abstração, tá? À sua finalidade, mais ou menos explicativa, à sua ação nas etapas mais ou menos concretas da investigação e o momento em que se situam. Beleza? Partindo do pressuposto dessa diferença, o método caracteriza-se por uma abordagem mais ampla, em nível de abstração mais elevado, dos fenômenos da natureza e da sociedade. É, portanto, denominado um método de abordagem. Beleza, gente? Ficou tranquilo isso aqui? Quer que eu falo de novo? Quer que eu deixe mais claro? Falam para mim, por favor. Falei tranquilo? Ficou claro até agora? Quer que eu entre mais em detalhe? Me falam aí, gente. Por mim, tudo bem, professor. Certo, Tá mas alguém, tranquilo. gente? Alguém não entendeu essa ideia? Que eu preciso explicar melhor. Caso tenha ficado alguma dúvida. Entendeu? Vocês me falam. Tranquilo então, gente? Ninguém tem dúvida nisso aí não? Tá, eu posso continuar? Ou não? Pode, professor. Então tá. Então vamos lá. Aí, ó, tenho aí, métodos de abordagem. Um conjunto de procedimentos utilizados na investigação de fenômenos para chegar-se à verdade. Refere-se ao plano geral do trabalho, aos seus fundamentos lógicos, ao processo de raciocínio adotado, essencialmente racionais, permitindo sua utilização em várias ciências. Aí que ela descolou, né? Eu tenho o método indutivo, dedutivo, hipotético dedutivo, dialético e fenomenológico, certo? Eu tenho esses daí, nós vamos falar sobre eles, tá? Já já. Olha aí, ó. Então, ó, o método de abordagem é um conjunto de procedimentos utilizados na investigação de fenômenos ou no caminho para chegar-se à verdade, tá? Pessoal, guardem isso. Cientificamente falando, o nosso objetivo é chegar na verdade. Pode dizer que os métodos de abordagem referem-se ao plano geral do trabalho, aos seus fundamentos lógicos, ao processo de raciocínio adotado, uma vez que os métodos de abordagem são essencialmente racionais. Deste ponto de vista, os métodos de abordagem são exclusivos entre si, embora se admita a possibilidade de mais de um método de abordagem ser empregado em uma pesquisa. Outra característica dos métodos de abordagem é constituírem-se de procedimentos gerais, baseados em princípios lógicos, permitindo sua utilização em várias ciências. Eu tenho aí também o método dedutivo, tanto pode ser usado na matemática, na sociologia, na economia, na lógica ou na física teórica. Tá? E aí, ó, conforme o tipo de raciocínio empregado, os métodos de abordagem classificam-se em, que a gente falou, né? Dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo e dialético, né? Aí, eu não falei para vocês, agora nós vamos falar um pouco sobre cada um, gente. Isso aí é importante, né? Então lá, ó, método indutivo. A indução caminha de fatos
singulares para chegar a uma conclusão ampla. Parte da observação de fenômeno particular para chegar a uma generalização, a partir das minhas leis, tá? Então, é um processo mental por intermediário do qual, partindo de dados particulares suficientemente constantes, infere-se a uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas, tá? Então, ó, fundamenta-se em premissas que conduzem apenas a conclusões prováveis e não necessariamente as verdadeiras, tá? Então, o que quer dizer com isso? Tem como eu provar ela, mas não quer dizer que ela vai ser verdade. Certo? Ficou claro, gente? Sim. Tá? Ficou assim, professor. Beleza, beleza. E eu tenho aqui o método indutivo, que é a aproximação dos fenômenos que caminha geralmente para outros planos cada vez mais abrangentes. Como assim? Cada vez mais o quê? Né? Aumenta, né? Indo das constatações mais particulares às leis e teorias. Aí eu tenho uma conexão ascendente. Ascendente é o quê? Começa a crescer, não é isso? Certo, gente? Certo? Correto. Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, que é o que vocês, que no caso, vocês, futuros cientistas, né? Pesquisadores, né? Vão pesquisar esses dados, vocês que vão pegar, vocês que vão fazer, ou vocês vão pegar de algo, ou vocês vão fazer esses dados através de uma pesquisa, tá? E fazer essa coleta desses dados suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que das premissas nas quais a gente se baseia. Tá? Então, olha aqui, ó. Uma das características que não pode deixar de ser assinalada é que o argumento indutivo, da mesma forma que o dedutivo, fundamenta-se em premissas. Contudo, nos dedutivos, premissas verdadeiras levam inevitavelmente a uma conclusão verdadeira. Nos indutivos, elas conduzem apenas às conclusões prováveis. Então, eu tenho aí 3 etapas, gente, ó. Observação dos fenômenos, descoberta da relação entre eles, a generalização da relação e, por exemplo, o cobre que conduz energia. Aí, ó, eu generalizei, não generalizei? Ou não? Eu falei que todo cobre conduz energia. Não é isso que eu estou falando? Sim. Beleza? Aham. Então, pessoal, ficou claro o método indutivo para vocês? É tipo, a gente descobre uma coisa e a gente vai acendendo isso, por exemplo, cobre seria um metal, por exemplo, aí cobre conduz energia. Então, todo metal conduz energia. Seria um Isso negócio tipo assim, que a gente pensaria? aham, Hum, isso aí. É o indutivo, é o inicial, né? Aquela coisa assim, né? Ah, então quer dizer que todo isso vai. É, isso aí. Esse pensamento é correto. Beleza? show. Show, Uhum. gente. Mais alguma pergunta, mais alguma observação? Tranquilo? Posso continuar então? Então vamos embora. Olha aí. O método indutivo, né, é a cadeia de raciocínio que estabelece uma conexão ascendente, né,
do particular para o geral, né? Isso é importante também lembrar, né? Do particular para o geral. Nesse caso, as constatações particulares é que levam às teorias e às leis gerais. Na indução, percorre-se o caminho inverso ao da dedução. Isto é, a cadeia de raciocínio estabelece uma conexão ascendente do particular para o geral. Nesse caso, as constatações particulares é que levam às teorias e às leis gerais. Exemplo de raciocínio indutivo. O calor dilata o ferro. Olha aí. Né? O calor dilata o bronze. O calor dilata o cobre. Logo, o calor dilata todos os metais. É o conhecimento universal. Viram? Particular, 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 universal. Aí bota assim, ó, olha só, mesma coisa, né? O cobre conduz energia. O zinco conduz energia. O cobalto conduz energia. Ora, cobre, zinco e cobalto são metais. Logo, todo metal conduz energia. É aquilo que o Vitor tinha dado spoiler agora há pouco aí. Beleza, gente? Hein? Beleza, Beleza. professor. E os três elementos são fundamentais para toda a indução, né? A observação dos fenômenos. Nessa etapa, observamos os fatos ou fenômenos e os analisamos, com a finalidade de descobrir as causas de sua manifestação. Tá? Então, a descoberta da relação entre esses fenômenos, né? Então, na segunda etapa, procuramos, por intermediário da comparação, aproximar os fatos ou fenômenos com a finalidade de descobrir a relação constante que vai existir esses, entre esses fatos, né? Entre esses fenômenos que vão acontecer ao decorrer aquilo que eu vou ser, aquilo que eu vou observar, né? Generalização da relação. Nessa última etapa, a gente vai generalizamos a relação encontrada na precedente entre os fenômenos e fatos semelhantes, muitos dos quais ainda não observamos, e muito, inclusive, são inobserváveis, né? Eu não consigo observar, isso quer dizer, né? Alguns eu não consigo ter esse contato. Ou ainda não observei, né? Porque eu não tenho, às vezes, métodos para isso, não tenho equipamento para isso, tá? Tem umas variáveis aí, né, gente? Que pode acontecer, tá? Três elementos são fundamentais para toda essa indução, isto é, a indução realiza-se em três fases. A observação dos fenômenos. Nessa etapa, observamos os fatos ou fenômenos que os analisamos com a finalidade de descobrir as causas da sua manifestação. Por que aquilo está se mostrando? Né? O que acontece ali exatamente? Por quê? Eu vou observando, né? A segunda etapa, a descoberta da relação entre eles. Na segunda etapa, a gente procura, através, né, por intermediário, essa comparação. Eu vou começar a aproximar os fatos, aproximar os fenômenos, me preocupar com essa finalidade de descobrir a relação que existe entre esses fenômenos, né? Certo? A generalização da relação. Nessa última etapa, generalizamos a relação encontrada na precedente entre os fenômenos e fatos semelhantes, muitos dos quais ainda a gente não observou. E muitos, inclusive, são inobserváveis, ou seja, não consigo observar. Então, ó, eu tenho aí o método indutivo confunde-se com o experimental, que compreende as seguintes etapas, tá? Observação, manifestação da realidade espontânea ou provocada, tá? Hipótese, tentativa de explicação. Aqui tá bem resumidinho, bem legal, pessoal, bem tranquilo para quem não, talvez não tenha entendido, aqui fica bem claro, né? Experimentação, observa-se a reação da causa e efeito, imaginado na etapa anterior. Comparação, eu vou fazer o quê? Classificação, análise crítica dos dados recolhidos, abstração, eu vou verificar os pontos de acordo e
desacordo dos dados recolhidos. Generalização, que consiste em estender a outros casos da mesma espécie. Um conceito obtido com base nos dados observados. Certo? Tranquilo, gente? Até aqui? Ficou claro essa ideia? Vocês veem que aqui é um resuminho legal para atender o conceito, né? Show? Show de bola. Então vamos lá, vamos continuar. E o dedutivo agora, pessoal? Ó, a dedução é o caminho das consequências. Opa, né? Já mudou aí. Ela vai explicar o conteúdo das premissas para chegar à conclusão. Premissas verdadeiras levam inevitavelmente a uma conclusão verdadeira. Parte de teorias e leis para predizer a ocorrência dos fenômenos particulares. Então, pessoal, olha só que interessante, ó. O meu indutivo, só para revisar, eu vou do particular para o geral. O meu dedutivo, eu vou do geral para o particular. Ou falando com outras palavras também. Indutivo, eu vou do micro para o macro. E o dedutivo, eu vou do macro para o micro. Certo? Certo, gente? Certo. Ou seja, uma cadeia de raciocínio em uma conexão descendente. Porque eu vou descer. Eu vou começar do maior e vou descendo, né? Então, ó, o método dedutivo parte de enunciados gerais, de princípios, tidos como verdadeiros e indiscutíveis, para chegar a uma conclusão. Então, é um método puramente formal, que se vale apenas da minha lógica, tá? Então, o método dedutivo parte de teorias e leis para predizer a ocorrência de fenômenos particulares, que aí eu vou classificar como uma conexão descendente, tá? Contudo, se nos dedutivos eu vou ter premissas verdadeiras levam inevitavelmente a uma conclusão verdadeira. Isso aí é um trecho importante aí, né? Tá bom? O raciocínio dedutivo tem o objetivo de explicar o conteúdo das suas premissas por intermediário, né? Por meio de uma cadeia de raciocínio em uma ordem descendente. Primeiro eu vou analisar o geralzão para depois chegar no particular. Então, com isso chega a uma conclusão. Igual na graduação, né? Quando vocês vão formar, vocês vão se graduar, não é isso? Primeiro vocês vão fazer uma graduação, depois vocês vão fazer uma especialização. Vocês tornam especialista num conteúdo. Quando vocês saem em geral, depois vocês vão ser específicos. Faz sentido ou não faz sentido o que eu estou falando? Sim. Faz sentido, Faz sim, sim. professor. Show? Então, olha aí, ó. Eu uso o silogismo, uma construção lógica, para partir dessas suas premissas. Você vai retirar essa terceira lógica, decorrente das duas primeiras, né? E você vai denominar ela de conclusão. Beleza? Então, vamos lá, ó. Método dedutivo. A dedução é o caminho das consequências, pois uma cadeia de raciocínio em conexão descendente, como eu falei com vocês, eu vou do maior para o menor. Isto é, do geral para o particular, vai levar a uma conclusão. Então, vou finalizar ali, né? Segundo esse método, partindo-se de teorias e leis gerais, pode chegar à determinação ou à previsão de fenômenos particulares. Exemplo de raciocínio dedutivo: todo homem é mortal, né? Isso é uma coisa geral, não é isso? Pedro é homem, particular. Logo, Pedro é mortal. Conclusão. Beleza? Comecei do geral, fui para o particular. Não é isso?
Ficou claro esse raciocínio, gente? Falam para mim, por favor. Sim, ficou assim. Sim, professor. Beleza, beleza. Então, ó, método dedutivo, uso silogismo. O que é o silogismo? Construção lógica para, a partir de duas premissas, vou retirar uma terceira, logicamente decorrente das minhas duas primeiras, denominada conclusão. Então, num silogismo, as premissas são juízes que antecedem a conclusão e dos quais ela decorre. Exemplo de raciocínio dedutivo. Todo homem é mortal. Premissa maior. Universal. Geral. Pedro é homem. Premissa menor. Logo, Pedro é mortal. Conclusão. Beleza? Então, Pedro é o termo presente na premissa menor. É o sujeito da conclusão. É o verbo que exprime a relação entre o sujeito e o predicado. Aí, usando um pouco de português aqui, né? Mortal. Termo presente na premissa maior é o predicado da conclusão. Beleza? É o que a gente acabou de falar, né? Tranquilo? Tranquilo, professor. Aqui, pessoal, falou um pouquinho, né? Lá, ó. Que é o silogismo? Conexão de ideias, raciocínio, compostos pelos. Opa! Tá? Extensão, né? Termo filosófico, no qual Aristóteles designou como uma conclusão deduzida de premissas. Perdão. Chamada de argumentação lógica perfeita. Já na forma clássica, é o chamado argumento dedutivo, tá? Constituído de três proposições declarativas, duas premissas e uma conclusão. Eu tenho uma premissa geral e uma premissa particular, que se conectam de um tal modo que, a partir das duas primeiras premissas, é possível deduzir uma conclusão final. Então, essa teoria do silogismo foi imposta por Aristóteles nas analíticos anteriores. Beleza? Certo? Aí, pessoal, aí fui falar daqui do silogismo, né? Eu tenho aí esses três termos como menor, maior e médio. Também. Isso foi na época que Aristóteles classificou, né? Olha aqui, ó, vamos entrar um pouquinho mais de detalhe, ó. No silogismo, as premissas são juízos que antecedem a conclusão e dos quais ela decorre. Portanto, dos juízos prévios das premissas inferem-se as consequências. A minha conclusão, tá? O silogismo regular é o argumento típico dedutivo, composto por três proposições declarativas: a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Dos três termos, menor, maior, posso classificar assim, em médio, se compõe de 2 a 2. Ó, termo menor aparece na premissa menor, é o sujeito à conclusão, tá? Termo médio aparece em ambas as premissas, mas não aparece na conclusão. Faz a ligação entre as duas premissas. O termo médio, eu vou ligar a premissa maior com a premissa menor, tá? Beleza? E o termo maior aparece na premissa maior, é o predicado da conclusão. Um exemplo aqui, ó. Todos os seres racionais são mortais. Premissa maior. Todos os filósofos são seres racionais. Premissa menor. E a minha premissa, e meu termo, minha premissa média ou conclusão, logo todos os filosóficos são mortais. Certo, gente? Certo. Show? Eu não vou falar o resto não, que é tudo parecido, tá? Beleza? Tranquilo? Ficou clara essa ideia também? Sim, ficou. Show, né? Então, a maior porque é universal, menor porque é particular e médio porque é a conclusão. É tipo assim, né? Aquela velha história de uma conta matemática. Eu vou chegar na minha média. Lembra aquela palavra média? É o final, não é isso?
Certo? Certo ou não, gente? Eu tô falando coisas que vocês estão boiando agora. Eu não falei que a premissa média é a conclusão? Lembra quando eu falo na matemática? Acha a média. Cálculo matemático, lembram? Sim. Então, é essa a ideia, tá bom? Olha aí, ó, a diferença, gente, entre o indutivo e o dedutivo. Isso aqui é importante, ó. Dedutivo. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Indutivo, ó. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. Eu não tenho certeza no meu indutivo, tá? Toda a informação ou conteúdo factual da conclusão já estava, pelo menos implicante das minhas premissas, ou seja, já estava lá falando, já estava se revelando, está tudo certo. Na indutiva, a conclusão encerra a informação que não estava nem implicavelmente nas premissas. Ou seja, aqui faz parte já. Eu tirei baseado nas minhas informações. Aqui não. Aqui geralmente é o quê? Uma nova descoberta. É uma coisa que através da minha indução, eu falei, então quer dizer que para acontecer isso vai gerar isso. É algo indutivo. Como vocês falaram, é algo instintivo. Ficou claro essa diferença, gente? E aí, pessoal? Ficou claro? Sim ou não? Ficou, professor? Para mim ficou. Sim, professor, ficou. Beleza. Olha aí, ó. Hipotético dedutivo, raciocínio. Quando, quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são suficientes para a explicação de um fenômeno. Aí surge o problema. Para tentar explicar as dificuldades expressas do problema, são formuladas conjecturas ou hipóteses. Deduz-se consequências que deverão ser testadas ou falseadas, né? Testar teoria por meio de hipóteses alternativas e falsáveis. O método hipotético dedutivo é considerado lógico por excelência. Acha-se historicamente relacionado com a experimentação, motivo pelo qual é bastante usado no campo das pesquisas das ciências naturais. Não é fácil estabelecer a distinção entre um método hipotético dedutivo e um indutivo, uma vez que ambos são fundamentados na observação também. A diferença é que o método hipotético dedutivo não se limita a uma generalização empírica das observações realizadas, podendo-se, através dele, chegar a uma construção de teorias e leis. Tá? Então, o método hipotético dedutivo proposto por Popper consiste na adoção da seguinte linha de raciocínio. Quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge aquele problema. Para tentar explicar as dificuldades expressas no problema, são formuladas conjecturas ou hipóteses. Dessas hipóteses formuladas, deduz-se as consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa tornar falsas as consequências deduzidas das hipóteses. Enquanto, no método dedutivo, se procura a todo custo confirmar aquela hipótese. No método hipotético dedutivo, ao contrário, procura-se evidências empíricas para derrubá-la. Ficou clara a diferença, gente? Ó, hipotético dedutivo, a minha ideia inicial é colocar umas coisas que não são comprovadas, vamos falar assim, abaixo. Certo? Sim ou não, gente? O senhor pode Sim, explicar de novo, por favor? Sim, sim, Eu- sim. Olha só, vou explicar, ó. Pessoal, quando eu falo, quando eu falo do hipotético dedutivo, qual que é a ideia dele? O que que vem na cabeça de vocês? Quando eu falo de generalização empírica, é aquela generalização. O que que é uma coisa empírica? Vocês lembram? O que que é uma palavra? O que que é a palavra empírica? Alguém pode falar para mim?
Vamos lá, gente. Vou instigar vocês. Se vocês não sabem, pesquisa para mim e me fala. Eu não vou dar resposta agora, não. Vamos lá. Quero que vocês. Vamos lá. Me ajuda aí. Empírico é um fato que se apoia somente em experiências vividas, na Perfeito. observação de coisas e não em teorias e métodos científicos. Isso aí. Exatamente. Exatamente. Beleza? Isso ficou claro para todo mundo agora. Ficou show. Show? Então, como é que eu vou comprovar algo que é empírico? Não dá, né? Não dá, Então, porque é um conhecimento adquirido, né, professor? perfeito, exatamente. Então, isso aí. Então, olha só, pessoal, raciocinem comigo. O que que o método hipotético dedutivo vai fazer? Vai derrubar aquele algo empírico quando aquilo não tem comprovação o quê? Científica. Viu como é que eu falei para vocês que o entendimento do que é empírico iria facilitar o entendimento de vocês agora sobre por quê? Clareou ou não clareou o que eu falei, gente? Vamos ser sinceros, vamos lá. Sim, clareou. Beleza? Mas alguém não entendeu, gente? Fala para mim, por favor, que eu explico de outra maneira. É porque dedução não é algo que é certeza, né, professor? Isso aí, dedução não é algo que é certeza. Beleza, gente? Sim ou não? Alguém não entendeu? Fala pra mim que eu explico diferente. Mas eu explico. Vocês me conhecem já. Vocês já têm intimidade comigo o suficiente para saber. Vamos lá. Ficou Quer que eu bem, professor? Ficou Oi. show. Claro. Ficou show? Tá. Então posso continuar mesmo, pessoal? Ninguém tá com dúvida nenhuma agora. Não, pode continuar. Ah, então beleza. Ó, tô confiando em vocês, hein? É porque ficou muito silêncio, por isso que eu tô meio assim. Falei, será que eles entenderam o que eu tô falando? Né? Eu fiquei na dúvida, mas vamos lá. Então tá. Então, pessoal, olha só que interessante, ó. Eu vou testar teorias por meio de hipóteses alternativas ou falseáveis. Quando eu falo falseáveis, é que pode ser falsa ou não, tá? Então, constitui o método hipotético dedutivo, perdão, um instrumento de pesquisa altamente utilizado nos tempos modernos, particularmente no campo das ciências naturais, como está diretamente ligado à experimentação, a sua aplicação em ciências sociais, apresentada limitação. O método hipotético dedutivo inicia-se pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos sobre a qual formula hipóteses e pelo processo de inferência dedutiva. Testa a predicação da ocorrência de fenômenos que envolvem essa minha hipótese. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu vou testar o quê? Os fenômenos daquele assunto para saber se a hipótese está correta. Entenderam a lógica agora que eu falei? Entendi, professor. Beleza? Então eu vou testar esse fenômeno. Eu vou pesquisar. Oh, beleza. Será que a minha hipótese foi bem formulada? Será que essa ideia que eu estou falando realmente faz sentido? Ou é só. Será que não é só uma coisa empírica que não foi comprovada? Gente, mas pode ter. Existem também coisas empíricas também que podem ser comprovadas. Tá? Eu não estou falando que não é toda coisa empírica que é descartável, não. Não vai nessa. Não é para ir nesse caminho, não. Beleza? Sim. Gente, alguma pergunta? Ou eu posso continuar agora? Eu tenho. O Pode falar. objetivo, então, do método hipotético dedutivo é verificar as hipóteses para saber se. Isso. Se ela é falsa ou não. Mas verificar as hipóteses, né? Aquelas hipóteses que são geralmente empíricas, né? Que você, quando eu falo empírica, pessoal, que inicialmente a hipótese vai ser empírica. Se ela não tem uma comprovação lógica, ninguém nunca testou, tá? Baseia nisso. Tudo bem. Professor, você está falando empírica sim, gente, porque é uma hipótese que não foi comprovada ainda. Aí você vai dizer que ela é empírica.
Sim, Você não comprovou ela cientificamente. Mas é isso aí, Vitor. entendi. Beleza? Obrigado. Beleza. Nada, nada. Mais alguém, gente? Mais alguém, pessoal? Ou eu posso continuar? Posso continuar então? Ninguém tem pergunta mais? Aqui tá até o momento? Pode Não? continuar, professor. Beleza. Olha aí, ó. Eu tenho aí, ó, expectativas ou conhecimento prévio. Eu vou ter o meu problema. Vou fazer conjecturas em relação a esse problema e vou saber se ele é falso ou não é falso, tá? Olha aí, ó. Problema. Surge em geral de conflitos diante de expectativas e teorias existentes. Solução. Proposta que consiste numa conjectura, numa nova teoria, dedução de consequências na forma de proposições passíveis de teste, lançada para explicar ou prever o que despertou nossa curiosidade intelectual ou dificuldade teórica ou prática, tá? O teste do falseamento, tentativas de refutação, entre outros meios, pela observação, experimentação, tornar falsas as consequências deduzidas ou deriváveis da hipótese. Propugna para uma atitude racional e crítica, pelo emprego de métodos hipotéticos sem dedutivo, o que consiste na construção de conjecturas. Pessoal, tem alguém tá com o áudio ligado aí? Alguém parece que tava na balada aí, hein? Alguém tá dando mole, eu não sei. Enfim, alguém tá dando mole aí, tá lá na balada e deixou o áudio ligado. Pelo menos é o que pareceu. Vamos lá. Aí, pessoal. Então, eu tenho aí, ó. Propugno numa atitude racional e crítica pelo emprego do método hipotético dedutivo, que consiste na construção de conjecturas que devem ser submetidas a testes, os mais diversos possíveis. É a crítica intersubjetiva, ao controle mútuo pela discussão crítica, à publicidade crítica e ao confronto com os fatos, para verificar as quais hipóteses sobrevivem como mais aptas na luta pela vida, resistindo, portanto, às tentativas de refutação e falseamento. Então, Popper defende esses momentos do processo investigatório ou investigativo, né? Problemas surgem, em geral, o quê? Conflitos diante de expectativas e teorias que já existem, certo? Solução. Proposta que consiste numa conjectura, numa nova teoria, uma dedução de consequências na forma de proposições passíveis de teste, teste de falseamento, tentativas de refutação, entre outros meios, pela observação e experimentação. Se essa hipótese, gente, não superar o teste, estará falseada, refutada, e exigirá uma nova reformulação do problema e da hipótese, que, se superar os testes rigorosos, estará corroborada, confirmada provisoriamente, não definitivamente, como querem os indutivistas, tá? Qual que é o problema? A primeira etapa do método proposto por Popper é o surgimento daquele problema. Então, já pede o problema pronto para você poder, né? Isso é normal, claro, né? Para você poder desenvolver todo o resto. Nosso conhecimento consiste num conjunto de expectativas, o que forma uma moldura a partir da ideia, né, de pegar aquele problema e criar e resolver aquele problema, criar uma solução para ele, certo? Então, a quebra desta provoca uma dificuldade. O problema é que vai desencadear uma pesquisa. Então, toda investigação, pessoal, nasce de um problema teórico, prático,
sentido. Então, esse dirá o que é relevante ou relevante fazer essa observação. Os dados devem ser sempre selecionados. Eu só vou selecionar dado a partir daquilo que eu quero, baseado na tentativa de resolução daquele problema. Não é isso? Ficou claro o que eu estou falando, pessoal? Sim, professor. Beleza, então. Eu tenho, então, uma conjectura, que é uma solução proposta em forma de proposição passiva de teste, direto ou indiretamente, em suas consequências. Sempre dedutivamente. A conjectura é lançada para explicar ou prever o que despertou nossa curiosidade intelectual ou dificuldade teórica ou prática. Tá? Então, tem aí tentativas de falseamento, de eliminação de erros. Um dos meios de teste, o que não é o único, é a observação e a minha experimentação. Consiste em falsear, isto é, tornar falso as consequências deduzidas ou deriváveis da hipótese. Tá? E o método dialético, gente, não envolve apenas questões ideológicas ou geradoras de polêmicas. Trata-se de um método investigativo da realidade, pelo estudo e dissuasão recíproca. Pessoal, olhem em vermelho aí. Para eu ter um método dialético, eu preciso de uma ação recíproca, tá? Ponto-chave para lembrar o que é um método dialético, beleza? Método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade, certo? Gente, tem um áudio ligado aí. Aí tá fazendo barulho de alguma coisa. Por favor, feche o áudio aí. São fatos que não podem ser considerados fora de um contexto social, político, econômico, entre outros, tá? E quando eu falo de uma pesquisa qualitativa, o método dialético tem como base a dialética, proposta por Hegel, na qual as contradições se transcendem, dando origem a uma nova contradição, que possam requerer uma solução. Então, é um método de interpretação dinâmico e totalizante da realidade. Ou seja, olha só, nele os fatos não podem ser considerados fora do contexto social, político, econômico, entre outros. Então, trata-se de um método utilizado em pesquisa qualitativa. Eu estou preocupado com a minha qualidade aqui. Porque eu tenho envolvimento aí, ó, social, político, econômico, entre outros. Certo? Reparem bem que eu estou envolvendo mais coisa aí, né? Além do científico, né? Então, ó, método dialético penetra o mundo dos fenômenos através de sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética que ocorre na natureza e na sociedade. Aquela velha história que aquilo pode ser transformado conforme a gente vai ter o contato com aquela realidade, aquela sociedade diferente, ou com aquele ambiente, com aquela região, e que talvez eu precise modificar alguma coisa no meu experimento. Como, por exemplo, a questão da altitude, né? A altitude numa região vai variar a pressão, não vai? Certa região, a temperatura muda, eu vou ter mais quente ou mais frio. Não é isso, gente? E a sociedade? Como é que é a sociedade daquele ambiente? Como é que eles vivem? Como é que eles se comportam? Eu preciso fazer um ajuste para poder realizar aquele experimento naquela região. Não é isso? Ou eu tô... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ficou claro? Sim. Show. Então, o método dialético, gente, não envolve apenas questões ideológicas, geradoras de polêmica. Ele vai tratar de um método de investigação da realidade pelo estudo da sua ação recíproca. Certo? Então, vamos lá. Segundo Gil, há certos princípios comuns a toda abordagem dialética. O primeiro princípio da unidade de luta dos contrários. Os fenômenos apresentam aspectos contraditórios, que são organicamente unidos e constituem a
indissolúvel unidades opostas. O que eu quero dizer com isso? Pode existir o quê? Ações, realizações contraditórias, tá bom? É isso que eu estou falando. Princípios da transformação das mudanças quantitativas e qualitativas. Ó, a quantidade e a qualidade são características inerentes a todos os objetivos e fenômenos. Estão interrelacionados, estão ligados estão relacionados entre si. No processo de desenvolvimento, as mudanças quantitativas graduais geram mudanças qualitativas. Aquilo vai graduando, eu vou melhorando. Essas mudanças vão acontecendo em conjunto, certo? Porque eu preciso fazer. Então, às vezes, com uma maior quantidade que eu tenho, eu preciso rever alguma coisa. E com isso, eu melhoro a qualidade também. Faz sentido o que eu estou falando? Ou não? Hein, pessoal? Eu vou lá e melhoro, né? Eu melhoro a quantidade. Se eu preciso de uma quantidade maior, para eu poder realmente fazer essas mudanças com uma qualidade maior, eu também preciso tomar mudanças numa qualidade melhor que eu possa fazer numa quantidade maior. Com qualidade, claro, para o negócio para fazer bem feito, tá? Aí o princípio de negação da negação. Ó, o desenvolvimento processa-se em espiral, isto é, suas fases repetem-se mais em nível superior. Dá-se exposto, deduz que o método dialético é contraditório a todo conhecimento rígido. Tudo é visto em constante mudança. É o que deu para perceber, né? Pois sempre é algo que nasce e se desenvolve, e algo que se desagrega e se transforma. O método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade. Fatos que podem ser considerados fora do contexto social, político, econômico, entre outros. Ou seja, os fatos não podem ser considerados fora da realidade. O quê? Envolvendo o quê? Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Tem que envolver o social, o político, o econômico, entre outras variações. Beleza, gente? Ficou claro isso para vocês? Então, aqui eu tenho ação recíproca e envolvimento com a realidade, né? Seja social, político, econômico, entre outras coisas diversas. Certo ou errado, pessoal? Certo, professor. Beleza, então. Qualquer coisa vocês me falam. Aí eu tenho, ó, princípios comuns a toda a abordagem dialética. Ação recíproca. Esses elementos, numa ação recíproca, se relacionam a todos os aspectos da realidade, mas não do lado a lado. Certo? O relacionamento entre os aspectos é conflitante. E, por consequência, a luta dos aspectos opostos constitui a fonte do desenvolvimento da realidade. Ou seja, essa ação recíproca, gente, não quer dizer que elas estão lado a lado, né? Quer dizer que tem conflito ali. Entenderam agora? É meio que os dois opostos é que vão formar, é que vão poder contribuir para aquela realidade. É aquele caso que eu tenho alguém que defende uma coisa, que a outra pessoa defende outra, só que eles em conjunto, né, acabam chegando a uma conclusão final. Trabalham em equipe, porém com ideias diversas, mas chegando a uma conclusão final. Ficou claro a questão da ação recíproca que eu falei agora? Ficou claro, gente, ou não? Sim, professor. Beleza. E a minha mudança dialética? A realidade é um movimento em uma luta entre contradições que geram desenvolvimento de fenômenos. Além da mudança dialética, também conclui que a contradição é inovadora, né? Aquela mudança, ela vem de algo novo, vai surgir coisa nova, né? Já que o resultado atual suplante de uma fase anterior. Uma semente dá origem a uma planta. O que dá origem a outra semente, que dá origem a outra planta, e assim por diante, né?
ou que a contradição constitui uma unidade de contraditórios quando eles se opõem. Ficou claro isso, gente? É assim, ó, o novo vai surgindo, vai substituindo. Ou, às vezes, eu vou descobrindo coisas novas que vão se contradizer com aquilo que foi falado. Porque, às vezes, naquele tempo, aquele método que eu utilizei para descobrir algo é o início. Conforme eu vou me aprimorando, talvez aquilo que eu falei não é o suficiente mais. Ou pode até ser, mas geralmente não é. Porque as coisas não param. Descobrindo coisas novas até chegar no final daquela conclusão. E a gente sabe que a gente está muito longe disso ainda. Tem muitas coisas ainda que vão ser descobertas, né? Ficou claro, pessoal, até aqui? Ficou, gente? Posso continuar? Pode sim, professor. Beleza. Pode continuar. Então, gente, ó, para a gente resumir, porque a gente está com pouco tempo, tá? Ó, eu tenho, então, ó, ação recíproca, unidade polar, onde tudo se relaciona, mudança dialética, negação da negação, tudo se transforma. Ó, ação recíproca, tudo se relaciona. Mudança dialética, tudo se transforma. Eu tenho a passagem da quantidade à qualidade ou mudança qualitativa. Interpretação dos contrários, que pode levar ao quê? A uma contradição ou luta desses contrários, tá? Então, como eu comentei com vocês, eu tenho a ação recíproca, a mudança dialética, a passagem de quantidade à qualidade, né? Ó, mudança da qualidade. Isso porque, ó, segundo essa lei, se processa mudanças quantitativas de forma gradual. Então, com isso, quantidade vai melhorando, tal, eu também vou ser, entre aspas, como eu comentei, que vocês obrigado também a fazer uma coisa com maior qualidade, tá? Beleza? E interpretação dos contrários. Estou resumindo aqui os outros, os que são um pouquinho mais enjoados, tá? Eu vou ter o quê? O fenômeno permanece em constante conflito. O que dá a entender o quê? Que um não pode existir sem o outro. Beleza, gente? Eu estou resumindo aqui, tá? Tá? Então aqui deu exemplo, né? Dedutivo, indutivo, certo? Mas eu vou passar porque a gente já bateu na tecla muito sobre isso. Beleza? Isso aqui eu já falei também. E é isso, pessoal. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Gente, olha só. Para a gente fechar aqui. Eu vou colocar a aula de hoje, a aula gravada, hoje, daqui a pouquinho, lá no AVA, tá? E vou postar as aulas, talvez eu adiante coloque as outras aulas, talvez eu coloque todas as aulas de uma vez, eu vou pensar aqui com calma, tá? É porque eu também preciso fechar direitinho com calma isso daí, mas fiquem tranquilos, que eu sempre vou fazer isso, eu vou adiantar, eu vou colocar sempre antes, né? Eu coloquei ontem eu já coloquei a aula. Pode falar, Rafaela. Não, professor, só para avisar que a Carla e a Lorena Cardoso não conseguiram entrar na aula hoje. Elas não estavam entrando, fica rodando, rodando, não estava entrando de jeito nenhum. Tá a internet. Pode ser. E a Tá. Cássia também, professor. Não está conseguindo entrar, não. Tá, fazem um favor para mim. Pedem para elas, o Rafael, ou você, ou o representante de cada das turmas, passar para mim a relação de hoje desses alunos que tiveram problema e a data de hoje, por favor, tá? Vamos supor, Tá. vamos lá, vocês podem se classificar agora como igual no período passado, turma A e turma B, por favor, porque fica mais fácil para mim, para eu lembrar, tá? Tá Aí você bom. passa assim para mim, fulana de tal, da turma, antiga turma A, teve problema com a internet, tá? Não pôde participar. Por que eu tô pedindo isso? Porque quando eu for lançar as faltas, eu preciso estar com isso tudo certo. Porque Sim. agora eu vou baixar daqui, a presença daqui direto, tá bom? Tá Que aí, bom. qualquer Obrigada. pessoa que tiver problema, a gente resolve isso antes, tá? Para evitar. Beleza? Tá bom, obrigada. Nada. Obrigado a vocês, tá? Deixa eu baixar aqui. Show, gente. É isso. Alguma dúvida? Eu posso encerrar. Aí, pessoal, vamos lá. Por mim, Alguma. tranquilo.
Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, beleza. Então, eu vou encerrar, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tranquilo. Estou à total disposição de vocês. Espero que tenha deixado claro as coisas. Caso não tenha, vocês me falam. Pode perguntar. Se já, vocês já me conhecem, já sabem que eu sou bem aberto a isso, né? Eu volto à explicação, a gente simplifica. A ideia é vocês entenderem melhor, tá? Isso se tornar mais funcional para vocês também. Porque isso aqui é importantíssimo, que vocês vão levar isso aí pro resto da vida, né? Principalmente para vocês agora no TCC, desenvolvimento de artigo, tá bom? Então é isso, gente. Ó, boa semana para vocês. Na verdade, bom final de semana, praticamente, está mais próximo do final de semana. Ficam com Deus. Até o nosso próximo encontro. Beleza? Aí na Obrigado, semana que professor. vem, eu já vou passar tudo detalhado para vocês em relação ao cronograma, em relação a como é que vai ser o seminário, tudo detalhado, tá? Sem falta. Beleza? Mais Tá alguém bem. quer falar Legal, alguma professor. coisa? Beleza, Obrigada. professor. Obrigado. Nada. Professor, Oi. precisa colocar Valeu, o nome professor. no chat ou Não, para não. coisa de chamada? Não, se quiser, pode deixar. Porque depois eu posso procurar lá, se tiver faltando Ah, tá alguém, bom alguma então. coisa assim. Mas fiquem ligados nisso. Qualquer problema também, passar o nome para o representante para depois me passar, porque quando chegar, provavelmente lá para setembro, acredito eu, no final de setembro, eu vou começar a jogar tudo no TOTS. As faltas e tudo mais. Beleza? É isso, Tá gente. bem, tá bem. Obrigado pelo seu tempo. Nada, Bom dia. nada, gente. Valeu. Valeu. Tchau, professor. Até Tchau, mais, professor. gente. Ficam com Deus. Até mais. Valeu.